They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que mortos-vivos. Essa é pra quem achou que o nada melhor havia morrido. Ele de fato morreu, tá? Mas nesse mundo pós-apocalíptico que vivemos, ele se levantou do seu túmulo com sede de cérebros. A verdade, galera, é que eu saí do índice do desemprego. E eu levei um tempinho aí pra me readaptar à rotina da classe trabalhadora, sabe? Acordar cedo, levar 2 horas pra chegar no trabalho, mais 2 pra voltar pra casa. E eu achei que eu ia levar 1 semana ou 2 semaninhas ali pra conseguir me readaptar, mas na realidade foi 1 mês. Quase 2. E nesse tempo eu pensei seriamente em encerrar as atividades por aqui. Eu sei, parece fácil fazer um podcast, mas na verdade não é tão simples assim. Tem que fazer roteiro, gravar, editar, fazer arte da capa, corte pra postar nas redes e tudo isso me toma uns 3 ou 4 dias. Mas ao mesmo tempo, eu gosto desse nosso espaço, desse nosso lugarzinho. E eu sinto muita falta de conversar com vocês. Mesmo que vocês não me respondam. O Nada Melhor surgiu num momento da minha vida que eu precisava me reencontrar, fazer coisas que eu gosto, falar de coisas que eu gosto, e ficar sem ele por quase 2 meses me deixou meio abalado. Ele me faz bem, mesmo com todos os haters mundo afora. Então, pelo bem geral da nação na Dicas, mas principalmente o meu, eu resolvi voltar. Mas a gente vai precisar fazer umas mudancinhas no formato. Infelizmente a gente não vai ter mais o quadro de estresse da semana. Eu gostava muito de fazer, mas ele me tomava muito tempo. Primeiro porque eu precisava acessar várias fontes de notícias, sites das plataformas de streaming, cinemas e tudo mais para saber o que ia estrear. Depois que eu fazia essa pesquisa de tudo que ia sair em cada um, eu tinha que assistir os trailers para ver o que era de fato interessante ou não. E separar e tentar escrever sobre cada um, tentar jogar umas piadinhas ali no meio para prender a atenção e despertar o interesse de vocês, fazer o vídeo com os trailers, enfim. Por hora eu vou abandonar esse quadro. Mas assim, antes um quadro do que um podcast inteiro. E eu também acho que eu vou abandonar os cortes dos episódios que eu postava nas redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. Esse podcast vai ter que ficar o mais raiz possível. Apenas áudio. O que é muito interessante, né? Porque eu não mando áudio no WhatsApp pra ninguém. As pessoas me mandam áudio e eu respondo com mensagem. É estranho isso, né? Eu gravo a minha voz, eu converso aqui com vocês, mas quando eu tô na minha vida real, eu não mando áudio pra ninguém. Curioso. Mas enfim, o Halloween tá chegando e é nesse climinha que se aproxima de coisas sobrenaturais que eu resolvi voltar. Afinal, sou uma gay mística que gosta do sobrenatural, histórias de terror e de dar medo. Brincadeira. Ou será que não? E já que é pra voltar, que seja como morto-vivo. Que basicamente é o que eu sou, né? Porque ultimamente eu tenho ido dormir 11 horas da noite pra conseguir acordar a tempo de trabalhar. Enfim, não tenho energia mais pra nada. Eu não sei como é que as pessoas conseguem sair do trabalho e beber e fazer alguma coisa, porque eu chego morto e eu acordo morto, então eu sou basicamente um zumbi. Então vamos falar desse subgênero do terror que já saturou, mas eu, assim como Hollywood, não desisto. Eu acho que o primeiro filme de mortos-vivos que eu lembro de ter assistido nos cinemas foi Madrugada dos Mortos.
É um filme de 2004 que tenta ser uma releitura do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, dirigido pelo George A. Romero. Afinal, depois da noite vem a madrugada, então aí uma releitura, uma continuação, não sei. Mas fato é que essa madrugada veio bem fria, né? Porque a recepção desse filme na época foi bem negativa, meio meio... E, acredite ou não, fui olhar a ficha técnica aqui do filme, é um filme dirigido pelo Zack Snyder. Talvez seja um dos primeiros ali no início da carreira dele, não sei. Não pesquisei a fundo também. Zack Snyder, quem se importa? Eu lembro que ele virou motivo de piada em vários programas de comédia estadunidenses, porque o público não gostou muito. Mas o plot twist é que atualmente ele é considerado um filme cult. Em termos de roteiro, ele não tem nada muito de especial. Tem ali o surto de zumbis que começa da noite pro dia nos Estados Unidos. E um grupo de desconhecidos acaba encontrando abrigo das criaturas em um shopping. E eles ficam por lá tentando sobreviver, afinal, se parar pra pensar, dentro de um shopping tem roupa, tem banheiro, tem praça de alimentação, com vários restaurantes, ou seja, tem ali um estoque de comida que dá pra segurar um bom tempinho. E além de tudo, também tem uma boa segurança, afinal, né, shoppings não gostam de ser assaltados, então eles têm segurança, porta de metal e tudo mais, aquela coisa toda. E dá pra sobreviver um tempinho ali. Mas como todo filme de zumbi, nada dura pra sempre. Sempre vai ter um idiota tomando decisões erradas e colocando a vida de todo mundo em risco. E é exatamente o que acontece aqui. Mas o que eu gosto nesse filme é que ele vai se desenrolando e, por não ser um filme de ação, ele toma um tempinho ali desenvolvendo as relações entre os personagens, criando laços, intrigas, desafetos entre esses desconhecidos, e isso traz ali um pouquinho de veracidade para a história, sabe? Além disso, eu acho ele um filme bem construído, ele tem uma narrativa boa, que até hoje consegue dar uns bons sustos e que envelheceu muito bem. Principalmente ali em termos de maquiagem, como ele não usa muito efeitos especiais, eu acho que acabou envelhecendo muito bem. Eu lembro que esse filme causou um impacto em mim, porque eu devia ter uns, 12, 13 anos quando assisti no cinema, e eu fiquei um pouco com medo na hora de dormir. Outro filme que é da mesma época, mas tem uma pegada completamente diferente, é Resident Evil. O filme baseado na icônica série de videojogos estrelado pela Mila Jovovich e Michelle Rodrigues. Resident Evil é um assunto complicado de se falar, porque se eu disser que eu gosto, os fãs de jogos vão tacar hate. E se eu disser que eu não gosto, os fãs dos filmes vão tacar hate. É mexer no vespeiro. Mas como não tô nem aí, eu vou falar o que eu penso. E eu não gosto desse filme. Eu amo. Eu amo que ele tem suspense, ação, terror e tem uma mulher fodástica dando pau em tudo que é marmanjo e salvando o dia. A Alice nesse filme é basicamente a cadeira. Quem pegar, pegou. E justamente numa época em que não era muito comum a gente ter mulheres protagonistas em filmes de ação, dá até pra dizer que ela foi uma das pioneiras. A indústria era basicamente dominada por homens, e eu sei, a gente pode fazer um recorte aqui que ela foi pioneira nisso, mas toda a visão e idealização ali continua sendo masculina. Sim, também tem isso, mas esse é outro vespeiro que eu não tô a fim de entrar hoje, e também eu acho que não é o meu local de fala, digamos assim. Mas vamos para os pontos positivos do filme. Eu gosto de toda a sequência de abertura, aquele caos e desespero quando a Umbrella entra em lockdown. Eu acho toda essa primeira parte do filme muito bem feita para dar o tom e te colocar dentro daquela narrativa. A cena do elevador é fantástica. E eu também gosto muito da ação, talvez um pouco mais tímida desse filme, digamos assim, mas que ainda é um pouco mais realista do que as cenas de ação do terceiro filme em diante. Eu também gosto que o roteiro tem algumas reviravoltas, mas pra mim,
O primeiro e o segundo filme dessa franquia são excelentes. Depois do terceiro, as coisas começam a ter ali muitos furos de roteiro, a serem previsíveis, chatas, as coisas começam a ser até um pouco repetitivas se a gente parar pra pensar. E sim, eu sei que o filme não é fiel aos jogos, que a Alice é uma personagem que nunca nem existiu lá, mas mesmo assim é um bom filme na minha opinião. Agora, de que adianta ser fiel à história dos jogos e ser uma bosta? Sim, eu estou falando de você, Welcome to Raccoon City. O que é uma pena, porque eu amo a Kaya Scodelario, eu acho ela uma atriz fenomenal que consegue ter um tom ali de imposição na voz, do jeito que ela atua. Eu acho ela fantástica e eu acho que ela nunca pega papéis que realmente usam todo o potencial dela. E ver esse desperdício que foi Welcome to Raccoon City foi bem triste. E se é pra falar de coisa ruim, vamos às dimensões desonrosas. Eu vou começar aqui sendo polêmico e falando de The Walking Dead. Eu sei que a série tem uma legião de fãs, 1 milhão de spin-off, que provavelmente vão me massacrar nos comentários. Ou talvez não, né? Ninguém liga pra mim. Mas eu não consigo passar pano. Eu tentei assistir a primeira temporada da série quando ela estreou e eu não consegui. Eu achei chata, eu achei que faltava aquela sensação de urgência, de o mundo tá acabando, a gente precisa sobreviver. Ela não tinha nada disso. E ela meio que se perde porque ela tenta focar demais nas relações dos personagens do que na sobrevivência deles. Toda ameaça zumbi é um plano de fundo bem michuruca que poderia ser qualquer outra coisa ali, qualquer outro tipo de apocalipse que não ia fazer a mínima diferença. E apocalipse zumbi é uma excelente metáfora para se usar numa história para mostrar o pior lado do ser humano, em como egoísta, egocêntrico, mesquinho, maldoso ele pode ser em situações como essa. Mas eu acho que a forma de contar essas histórias pode ser muito boa ou muito ruim. A gente tem diversas produções pós-apocalípticas, distópicas, onde essa metáfora é utilizada, e eu acho que em The Walking Dead ela é mal utilizada. Ela foca muito nessa parte, só que ela foca de um jeito ruim, de um jeito que não é proveitoso, que não é gostoso de se assistir. Lembrando, é a minha opinião. Se você gosta, parabéns pra você, espero que você tenha se divertido com o tanto de temporadas e spin-offs que ela tenha tido. Outra dimensão pra mim é Army of the Dead, aquele filme de heist com zumbis do Zack Snyder pra Netflix. O filmezinho ruim. Aliás, eu não entendo o que aconteceu com o Snyder, que foi de bons projetos a filmes cada vez piores. Talvez ele mereça um episódio só pra ele aqui no podcast, pra eu descer o pau nele e falar. Ou não, né? Não sei. Eu não consigo conceber como ele dirigiu tão bem Madrugada dos Mortos e fez essa bomba aqui. O roteiro do filme é uma piada. A direção, péssima. A única parte mais ou menos interessante do filme é o personagem do arrombador de cofres, que depois até conseguiu ganhar um filme solo, uma espécie de prequela, e que é divertidazinha. A minha terceira e última dimensão, porque se eu for falar de todos os filmes ruins de zumbi que tem por aí, séries também, esse daqui vai durar umas 72 horas. Então eu vou falar só mais uma para encerrar essa parte, que é Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que filme triste. Aliás, o sucesso do gênero zumbi foi a sua própria derrota, porque a indústria exagerou na quantidade de produções até ser exaustivo e maçante. Parece que qualquer ideia de filme que surgia ali na década de 10, os produtores falavam: e se a gente colocar zumbis? E esse é exatamente o caso de Orgulho, Preconceito e Zumbis. Daquele filme que a menina se apaixona pelo zumbi e o zumbi volta a falar, e de muitas outras centenas de filmes que surgiram nessa década. Agora, voltando aos bons, talvez médios, talvez ótimos, não sei, temos Zumbilândia, que resolveu ter uma pegada um pouco mais cômica e, por incrível que pareça, deu certo.
E ele é até considerado um cult também, e ganhou uma sequência que eu acho meio esquecível recentemente. Mas eu acho ele ok, nada de uau, também não é detestável, todo mundo quase morto. E a série Alive, da Netflix, também entrou nesse mesmo patamar aqui pra mim. São ok, são bons, são assistíveis, e é isso. Mas se a gente for pensar em filmes realmente bons, a gente tem Invasão Zumbi, ou como é mais conhecido, Train to Busan, que é um filme sul-coreano excelente. Ele consegue entregar com maestria o drama, o terror e a ação. Ele tem ótimas sequências. Eu lembro muito claramente a sequência deles correndo dentro do metrô e depois correndo para pegar o trem. Toda a sequência do trem é muito bem feita. Ele é um filme fantástico e esse filme ele merece, aliás, muito mais do que ele recebeu. Ele merece ser assistido por todo mundo. E acho que ele não fez tanto sucesso assim, porque se tivesse feito, eu acho que já teria uma versão estadunidense dele. E eu não me lembro de existir uma versão estadunidense. Porque quando um filme de outro país faz sucesso, Hollywood vai lá e faz uma versão estadunidense. Geralmente péssima, mas faz. Aconteceu isso com aquele filme russo Deixa Ela Entrar, que tem uma versão estadunidense horrível, e o filme original é muito bom. Mas enfim, ele traz ótimas sequências de sobrevivência e ele consegue passar aquele senso de urgência que é muito necessário para esse gênero de filme. Outro filme que também é excelente é Guerra Mundial Z com Brad Pitt. Ele também é mais voltado para ação e sobrevivência do que para o terror de fato, mas mesmo assim ele é um filme excelente. Ele é quase um road trip, só que com a temática de zumbis. E o legal dele é que a gente vai vendo ali a epidemia virando uma pandemia quase que em tempo real, em todos os lugares que ele vai passando e as coisas se deteriorando muito rápido e os zumbis invadindo tudo e o filme vai numa crescente que você fica se perguntando o tempo todo: meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque chega em um determinado ponto ali do filme que acontece um acidente e você fala, não tem como ele ter sobrevivido, mas ele sobreviveu. Basicamente o Chuck Norris dos zumbis. Mas mesmo assim eu acho ele um filme excelente, eu acho que ele é muito bom, muito bem feito, muito bem dirigido, os efeitos são bons, tudo nele é muito bom. E para fechar com a chave de ouro, temos The Last of Us, a série da HBO que adapta outra franquia de videojogos. Diferente de The Walking Dead, essa série consegue explorar muito bem as relações humanas, o pior da humanidade, mas ela consegue fazer isso de uma forma fenomenal. Nessa série existe um cuidado e um carinho com tudo, com o texto, com a direção, com a cenografia. Ela é puro cinema e respeita muito bem o material original. Inclusive, a série conseguiu expandir a mitologia do jogo, nos presenteando com a história dos personagens que não aparecem muito no jogo. E é claro que eu tô falando do Bill e Frank. E esse episódio especificamente me deixou em lágrimas, com toda a ternura, o drama e o sentimento agridoce que ele trouxe. Ah, até rimou. Pra mim, essa série é fantástica e esse episódio, ele é perfeito. Ele mereceu cada prêmio que ele foi indicado, cada prêmio que ele ganhou, porque se eu não me engano ele ganhou o prêmio. E ele foi um episódio pra ninguém botar defeito, nem o nerdola mais chato do universo conseguiu botar defeito nesse episódio. Porque ele é perfeito, ele contou uma história ali, ele pausou a história principal pra contar essa história. E não foi um filler, não foi chato, não foi nada disso, porque ele fez isso com tanta maestria, com tanta perfeição, que só serviu pra elevar ainda mais a série que já era boa. Fora isso, a série consegue passar a sensação de perigo, de urgência.
toda aquela sequência do Outbreak ali nos primeiros momentos do primeiro episódio, de como a pandemia vai evoluindo, o que está acontecendo, as pessoas sem entender nada, é tudo feito de uma forma sensacional. E as atuações do Pedro Pascal e da Bella Ramsey também são fantásticas. A série entrega tudo que o gênero mortos-vivos deixou de entregar há tantos anos, e eu confesso que eu mal posso esperar pela segunda temporada. Mas é isso, o gênero zumbi é bem extenso. Existem muitas obras que eu não falei aqui, tanto séries, como filmes, como livros, quadrinhos e graphic novels e tudo mais, com os mais diversos subgêneros, mas eu tentei focar aqui nos que eu mais gosto e os que mais me marcaram. Mas sabe o que eu queria de verdade? Eu queria um filme de zumbi que fosse mais relacionado à magia do que uma doença ou um experimento científico que deu errado e causou uma pandemia. Se a gente for olhar historicamente aqui entre muitas aspas, existem muitos relatos sobre mortos-vivos desde sempre, em várias culturas, em vários folclores, e eles sempre estiveram muito relacionados ou com magia ou com vampirismo. Se eu não me engano, muitos relatos são até relacionados com a prática de voodoo, onde as pessoas se tornavam zumbis como uma espécie de servos ou de escravos ali pro mestre voodoo. Enfim, cada cultura tem um tipo de relato de zumbi ou de morto-vivo diferente. Inclusive até a palavra zumbi, ela tem uma origem que é africana, que se não me falha a memória, significa alma vagante ou espírito que vaga à noite, algo do tipo. E para não deixar aqui esse pensamento jogado, eu resolvi trazer alguns exemplos de filmes que têm zumbis relacionados à magia ou vampirismo. Abracadabra, as irmãs Sanderson revivem aquele corpo ali para tentar pegar as crianças. Em Drácula, a gente tem aquele servo dele, que até vira piada naquele filme de comédia, que eu esqueci o nome agora. E se a gente espremer um pouquinho, a gente tem até um pouco disso naquele filme Corra, do Jordan Peele. Ele traz um pouco dessa inspiração nessa temática, do controle mental ali para escravizar e transformar as pessoas em servos e tudo mais. E eu acho que trazer o lado mais mágico dessas histórias de zumbis, que foi esquecido principalmente por causa do Romero em Noite dos Mortos-Vivos, seria bem interessante. Não sei o que vocês acham. Ah, e se vocês quiserem ouvir mais sobre isso que eu falei de zumbis relacionados à magia, eu recomendo o episódio 15 do Mundo Freak Confidencial. E é isso. Boa vida pra vocês. E é isso. Estamos de volta. Não sei se para sempre, não sei se por um curto período de tempo, não sei se toda semana, mas tentarei.